Bom, como eu estava falando, boa tarde a todos. A ideia desse encontro veio em função de algumas pessoas estarem curiosas em que é mediação, né? Primeiramente, a gente estava falando, em outros momentos, falando da mediação, dos encontros de mediação para mediadores mesmo. E hoje a gente resolveu abrir esse espaço para falar para pessoas que também não conhecem mediação de conflitos, como a gente trata, né? E quem somos nós? Eu coloquei do lado dos nossos nomes, né, do Instituto TEM. A gente é uma empresa que dá formação em mediação de conflitos. Sim, 5, hoje estamos em 4 aqui, mas nós somos 5, tem a Valéria, também que não pôde estar presente hoje, e a gente vem trabalhando com mediação de conflitos desde 2002, dando formação para mediadores e também trabalhando, fazendo alguns trabalhos de como lidar com os conflitos no dia a dia, fora outros trabalhos de implementação de mediação em alguns contextos, em escolas, em empresas, um trabalho na comunidade. Então, a gente vem se expandindo desde 2002. Então, essas somos nós. E a ideia de trazer hoje a mediação... Então, como eu estava falando, de quem somos nós, que a gente vem trabalhando com empresas, com comunidade também, e escolas, atendendo no setor privado pessoas que estejam com conflitos, né? E além dos cursos de formação e cursos de manejo de conflitos, tá? Então, isso um pouco do que nós somos. E a gente está falando de conflito. Será que a gente tem conflito na vida? Então, eu vou começar com uma brincadeira, com uma sensibilização, como é que vocês queiram chamar, um exercício que não é para vocês contarem para nós, tá? Neste momento, em momento algum. É pensar, lembrar de algum conflito que esteja vivendo com outra pessoa, tá? Não é conflito pessoal, se eu quero emagrecer, se eu quero engordar, se eu quero... Não. É um conflito que esteja vivendo com outra pessoa. Então, pensa nesse conflito. Pensando nesse conflito, quem tem razão nesse conflito que vocês pensaram? Você ou a outra parte? Silêncio? O que será que o silêncio quer dizer? Bom, não precisa, já vi risinhos aí, é por aí mesmo. Talvez tenha que avisar que pode falar essa parte, Vi. Tá todo mundo quietinho. A gente procura fazer um trabalho interativo, viu, gente? Então, a gente acha que é sempre a gente que tem razão. Quem que falou? A gente sempre acha que é a gente que tem razão. Legal. E se a gente perguntar agora para essa outra parte, quem ela acha que tem razão? Ela vai dizer que é ela. Ela vai dizer que é ela. E é uma grande verdade. A gente acredita na mediação que ambos tenham as suas razões dentro de uma situação de... Se eu quiser sair daqui disto. Do que disso? Não me aparecer aqui. Então, a ideia é vocês ficarem com esse conflito entre vocês, pensando nele, né? No decorrer do trabalho nosso, em algum momento vocês vão lembrar dele e vão ver de que maneira vocês podem ajudar ou se ajudar a sair desse impasse. Tá ok? Então, fiquem com o conflito por enquanto para depois tentar administrar de outra maneira. Lourdes, você só um pedacinho para mim. Eu vou estar vendo as perguntas que vocês possam colocar no chat
E eu vou estar guardando as perguntas para quando acaba uma parte, passar a resposta, tudo bem? Então, já da parte da Violeta, tem uma pergunta do Volmer. O que é razão? Quando você falou que Mas isto ambos não têm é, razão. não assiste, Você fala? não aparecia. Não aparecia. Apareciam os auscultadores. Agora, eu tanto sei se me estão a ouvir, como não. Acho que está tendo alguém está decidindo alguma coisa, precisava isso. tirar o som, desligar o microfone. Vê se você consegue escutar. Ok? Escutou? Marta, você quer continuar? Eu não estava te ouvindo. Agora sim. Que você teve uma pergunta Sim. que é do Volmer, o que é razão? Uhum. Acho que eu vou devolver essa pergunta. Quem escutando? pode responder o que é Eu não razão? estou entendendo. Alguém pode responder essa pergunta? O que é razão para cada um? Está escutando? Estou. Eu sei como é. E todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Então, acho que assim... É para o pessoal, quem vai responder, quem poderia responder é o pessoal que está participando, essa é a ideia, né? Se quiserem também. Senão a gente vai... Eu não sei se no eles final, entenderam. no final a gente vai vendo o que as pessoas podem trazer. Eu só quero fazer uma colocação, já que fui eu que fiz a pergunta. Fala. Se é razão e se cada um tem a sua, então ela de per se não existe. É isso? Como? Desculpa. Se a questão é razão... Gente, só um pouquinho. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desliguem, para a gente poder ouvir, senão dá ruído e a gente não ouve as pessoas. Desculpa. Fala, Volmer. Se a razão é de cada um, então ela não existe unilateralmente ou de per se. Então não existe a razão, existem as razões. Como é que a gente pesa e diferencia essas questões? Uhum. Talvez a gente esteja... talvez não. O que a gente está pretendendo dizer é que quando há divergência, as pessoas, cada uma das partes, fica aborrecida, se incomoda, se sente vitimada pela situação, né? Eu sou vítima, o outro é o algoz da situação. E isso cada um do seu lado, achando que o outro está errado. Agora, se tem ou não tem razão, né? Quem está com a verdade, a gente acredita que seja a verdade de cada um, né? E a partir da mediação, dos recursos que a gente vai ouvir um pouco hoje, vai poder entender e questionar qual é a razão de cada um, como é que cada um está se sentindo, como é que está vivendo dentro daquela situação. Acho que é nesse sentido, não sei se responde, Volmer. Pelo que você me colocou, então, razão é o sentimento? Sentimento, pode ser? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Então, não é. Pode ser. É porque, em tese, teoricamente, filosoficamente, razão é outra coisa. Né? Razão é o uso do intelecto e a partir de inferências lógicas para poder chegar a um resultado ou uma conclusão. E como é que você definiria quando duas pessoas estão com conflito e cada uma tem os seus motivos para estar se sentindo de uma determinada maneira? Que palavra você daria para isso? Eu diria que aí seria, talvez remetendo um pouco à questão da mitologia grega, a busca pela diké, a busca pela justiça, né? E os homens decidiram traduzir como a colocação de um problema para a resolução.
de um colegiado, né? No caso, alguém é um juiz que atende às demandas das duas partes. Gente, tá. E talvez também na questão da democracia, né? Todas elas podem se expor, todas têm o direito a defender o seu posicionamento. Certo. E aí, quem é que decide se fulano ou Beltrano está certo? Salomão fez uma proposta, né? Na Bíblia, ele diz lá que, tá bom, então eu vou pegar essa criança que as duas mães estão disputando e vou passar a espada e dividi-las em dois. Dividir a criança em dois, um pedaço para cada um. Né? Até que aquela que estava mais dotada de verdade, de paixão, de amor, de verdadeiro sentimento pela criança, que era a mãe verdadeira, disse não. Então entrega ela do jeito que está para outra. Prefiro a não vê-la morta, tá, do que, né, incorrer nessa disputa insana. Tá? Então, talvez razão seja o oposto de sanidade, ou insanidade seja o oposto de razão. A gente vai seguindo, né, com toda a razão que você está trazendo, as razões que você está trazendo, que fazem todo sentido, né? Quando você fala em sentido de justiça, as pessoas vão buscar justiça, e elas, porque tem um sentimento de injustiça em relação àquela situação. Então, como lidar com isso? A gente entra com alguns recursos que a mediação vai trazer, de forma que a gente vive no cotidiano também e às vezes não percebe essa situação. Ok? Tem mais pergunta, Marta? Eu não olhei, senão a gente já segue para Lourdes. Pode seguir, eu acho, não tem não. Lu? Daria uma boa aula, Volmer. Ficaríamos a tarde toda conversando sobre quem tem razão. No entanto, eu fiquei com uma tarefa, uma parte. Eu sou a Lourdes, para quem não me conhece, faço parte dessa equipe que eu amo. E sempre que nos prestamos a falar de mediação, eu sempre penso, nossa, o que podemos falar de mediação? Para aqueles que já são mediadores, que fosse interessante. Para aqueles que estão chegando e que não conhecem e que querem conhecer, o que poderia ser mais esclarecedor? Então, sempre penso, né? Sempre começando com o termo mediação, que vem do latim mediare, para começarmos, né? Então, ver o meio, estar ao meio, intervir. Então, a mediação, a metodologia que procura intervir junto às pessoas que estão trazendo, que estão vivendo um conflito. E pensando num conceito breve, que não vai abarcar todas as dimensões, eu penso que a gente pode dizer que a mediação é uma metodologia que procura facilitar, justamente, ela procura facilitar a comunicação entre partes, pessoas ou grupos que estejam em conflito. É o mais simples que eu consigo dizer, que facilite a comunicação, porque usando aí o conceito, a definição que o Volmer trouxe, né, a perda da sanidade, realmente, quando estamos tristes, bravos, transtornados, ficamos insanos, não conseguimos raciocinar, não conseguimos pensar, nos enchemos de razões, atendendo nossas necessidades humanas de sermos vistos, reconhecidos e atendidos, claro, achamos que temos razão e entramos num impasse. É nesse momento que a mediação entraria ou entra para levar as pessoas a uma conversa, a um diálogo em que elas possam voltar a pensar, que elas consigam raciocinar, que elas consigam se ouvir, que elas se deem um tempo, porque realmente, quanto mais acirrado o conflito, mais perdemos, eu vou usar, perdemos a sanidade, por assim dizer, perdemos nossa força, nosso poder de raciocínio. Então, dizemos que a mediação
quando a gente pensa em mediação, escutamos assim, eu estava na fila do banco, eu estava no consultório do médico e eu mediei pessoas que estavam em 2 pessoas, eu mediei. Eu canso de ouvir isso. Então, né, falamos de uma mediação onde uma pessoa, terceira pessoa, ela conversa, ela faz 2 pessoas em conflito pensar. Essa é a Rita? Não, Onde é que está a Rita? não sei não, já falou. Essa que está falando é a Lourdes, não é a Rita, mas a Rita está na tela. Cadê a Rita? Tem alguém me procurando. Então, a mediação que nós falamos não é essa mediação popular, é uma mediação que é uma metodologia, que tem conceitos, que tem princípios, e que exige um preparo daquela pessoa que vai facilitar, que será o mediador. Então, a mediação não é uma ciência, ela é uma metodologia que vai buscar em outras ciências fundamentos, uma fundamentação conceitual para que ela tenha credibilidade, para que ela atenda a necessidade dos próprios mediadores e ofereça recursos para essa conversa, que não é fácil, porque as pessoas estão muito aborrecidas, estão muito bravas. Então, o mediador, ele vai estar entre essas pessoas em conflito e ele vai treinado, né? Ele vai preparado. Eu sempre pergunto assim, por que nós achamos, ou vocês acham, que é necessário um preparo do mediador? Se a gente pensar rápido, por que é necessário? Porque o mediador não pode aparecer na frente de 2 partes em conflito e dizer, eu vou lá para mediar. Justamente de tudo que falamos até aqui. As pessoas estão irracionais. Elas chegam no primeiro dia chateadas, bravas, elas não querem ir. Como é que eu vou me sentar ao lado de quem tanto tem me incomodado, me magoado, às vezes até feito coisas terríveis, como já fizemos tantas mediações, assim, onde as pessoas não queriam nem sentar uma ao lado da outra. Então, essa mediação, os mediadores precisam desse preparo, eles precisam treinar, eles precisam praticar junto até depois com os supervisores, para que eles se sentem diante dos mediados que estão trazendo o seu conflito. E aí, o que mais que vai ajudar esses mediadores que vão estudar, vão se preparar e vão praticar? Os próprios princípios da mediação, porque a hora que as pessoas chegam na mediação, nós contamos para elas, porque o juiz pode encaminhar, mas o juiz não pode, ninguém pode obrigar as pessoas a fazer mediação. Por quê? Porque tem um princípio da mediação que rege a mediação, que norteia a mediação, entre alguns princípios, o princípio da voluntariedade. Ninguém pode obrigar. A pessoa vai, a gente convida, vem conhecer, a gente vai explicar, e nós esperamos que ela faça adesão, que ela fique para a mediação. Então, a voluntariedade. Contamos também para as pessoas que a mediação tem outro princípio que chama neutralidade. A neutralidade do mediador significa o quê? Como o nome está dizendo. O mediador não pode tomar partido, não pode dar razão. Por quê? Porque tem esse princípio. Princípio da confidencialidade, mediador não pode contar para ninguém. É o sigilo, é um princípio que protege as partes e protege o processo de mediação. E falar um último princípio, que é a autonomia, a liberdade das partes para chegarem ou não a um acordo. Ninguém poderá obrigar, convencer, influenciar as pessoas que vão para a mediação e dizer, não, vocês precisam fazer o acordo. Não. A gente iria ferir o princípio. Não podemos. Vamos apresentando a mediação, vamos caminhando, esperando que na facilitação, com os recursos, as pessoas possam se acalmar, ouvir, ver diferente, quem sabe, pensar de outra forma, escutar a história da outra pessoa, quem sabe. Nesta caminhada, seguindo os princípios da mediação, temos uma chance de que as pessoas fiquem, queiram seguir a mediação, que serão 5 ou 6 encontros, e
a cada momento estarmos caminhando com elas no sentido desse processo que quem sabe aí virá uma mudança. Acho que é importante lembrar, né, a versatilidade da mediação nos diferentes contextos, na escola, na empresa, em todos os contextos, em muitos contextos, a mediação. Em quantos momentos já acompanhamos mediação em hospitais, né, como empresa, médicos ou os chefes ou a sua equipe em conflito. Então, a mediação ela pode acontecer em diferentes contextos. E, para finalizar, algo que eu gosto muito, que nunca deixo de falar, a ação pedagógica da mediação. Porque a gente espera que quando as pessoas vivam esse processo de ouvir, de serem ouvidas, que elas possam ir desenvolvendo um olhar, uma observação, uma aprendizagem, quem sabe, do que é positivo na hora da briga e do que só aumenta a briga. Porque tem ações e comportamentos e falas que eu já vejo a outra pessoa está gritando. Então, a pessoa tem essa chance. Ela tem essa chance de desenvolver um olhar e adquirir também. Ela não vai sair mediadora, claro, mas ela pode aprender alguns aspectos da comunicação que vão ajudá-la. E ela se empodera, eu nunca deixo de falar, de empoderamento, né, como princípio também. Então, nesse sentido, aprender, desenvolver recursos que a própria pessoa tem, e muitas vezes na hora da briga, do sofrimento, da raiva, do que ela se sente injustiçada, ela não usa os recursos que ela tem, da inteligência, do raciocínio, da empatia, de poder analisar melhor o que a outra pessoa fala, e a partir daí, então, quando ela desenvolve, se ela conseguir desenvolver esse empoderamento de usar os recursos que ela tem, ela vai também desenvolver um olhar para o outro e reconhecer o outro. Funciona muito bem esse paradigma. Eu me empodero, e quanto mais eu te reconheço como uma parte que também existe e que também tem a sua razão, mais eu me empodero, quanto mais eu reconheço. Isso eu gosto muito da mediação, essa possibilidade. Eu acho que até tinha notado ali, quando o Valber perguntou, a questão da razão, né, ou de perder a razão, quando as pessoas conseguem viver esse poder em algum nível, que elas pensam, eu sou capaz, eu vou lá, eu vou conversar. Então, elas podem ter a sua razão e demonstrar para a pessoa. E pode haver um consenso, mas todos conservarão sua razão. A decisão, o acordo, na mediação, atende o princípio do ganha-ganha, para finalizar. Então, ganha-ganha. Eu cedo um pouco, você cede um pouco, e quem sabe, então, chegamos a um acordo em que as duas partes podem ser atendidas de alguma forma. Certo? Por enquanto não tem pergunta, mas se alguém quiser colocar alguma pergunta, eu colocaria assim, por que a gente está fazendo essa live para falar de mediação de conflitos, uma vez que o mundo tem conflitos desde o início, né? Tem aqueles figurinhas lá dos homens na caverna com as duas pauzinho nas costas, né? Que é clássico. Então, tem conflitos desde que a humanidade, né, conviveu, e sempre houveram pessoas, né, com habilidades mesmo de comunicação, de se aproximar. Agora, a mediação de conflitos como uma metodologia que vem estudando e agregando, né, formas de ajudar o conflito, é nova. Aqui no Brasil, inclusive, tem 20 anos só, né? Então, por que a gente encontra um monte de gente que fala, nossa, mas eu nunca ouvi falar de mediação de conflitos? Falo, sim, está tudo bem, né? No Brasil mesmo, a gente tem 20 anos. Na história da mediação, pode ter 80 anos, no máximo, né? Então, por isso a gente ter dado esse espaço para falar disso que a gente conheceu há 18 anos, e tem 20 no Brasil, e começar a contar um pouquinho para as pessoas que ficam curiosas, né? Quando a gente começa a falar, todo mundo para de curiosidade, né? Isso que a Lourdes contou um pouquinho, mas a gente vai falar mais.
Não temos perguntas. Rita, você quer falar agora? Falo. Vamos lá. A gente está falando de mediação de conflitos, então eu penso que seja importante a gente falar de conflitos. E aí eu pediria para o pessoal, se puder abrir um instante o microfone, né, para ajudar a movimentar um pouco, para não ficar assim, aula, né, para a gente fazer um tanto junto, né, uma parceria legal. Antes de começar a falar de conflitos, se puderem, quem tiver mais pronto, poder dizer uma palavra que simbolize conflito para essa pessoa. Raiva. Falta de comunicação. Oi? Falha. De comunicação. Falta de Diferenças. Perdi. Falta de ouvir. Ouvir. Falta de escuta e de empatia. Falta de escuta. Interesses. Interesse. Raiva. Raiva. Uhum. Diferenças, né? Diferenças. Eu já tinha escrito. Perdas. Perdas. Mais alguém? Razão. Oi? Razão. Razão. Exigência. Não ouvi de novo. Relacionamento traumático. Intransigência. Ah, tá bom. Injustiça. Exigência. Sensação de injustiça. Injustiça. A última. Baixa autoestima. Baixa autoestima. Baixa autoestima. Tá. Vamos lá. Agora vou indo um pouco, tá bom? Não sei se mais alguém quer completar ou podemos fechar de novo o microfone e eu vou falando. Pode. Tá, eu vou falando. Eu acho que eu gostaria de acrescentar, metida que intrometida, algumas palavras no que vocês colocaram. Também, assim, comunicação, autoconhecimento, crescimento, diálogo, são coisas que também podem caber, e eu já vou voltar aí, tá bom? Então, assim, eu fui procurar até no Google, eu já sabia, já imaginava, né? Mas eu fui procurar para confirmar, gente. Aí, uma definição de conflito, tá assim: profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes, choque, enfrentamento. A visão que se tem de conflito, né, na nossa sociedade, na nossa cultura, é de que, em geral, é de que é algo bem ruim, pejorativo, difícil, que atrapalha, e a gente não pensa que ele pode ser útil de alguma forma. E a mediação vem trazendo essa outra visão, de que a gente pode usar o conflito como uma grande oportunidade de crescimento, de autocrescimento, de novas visões na vida, novas visões da outra pessoa que está em conflito comigo, novas visões do próprio conflito, da situação de conflito. Né? Então, a mediação nos ajuda a ver o conflito desta forma positiva. Então, a gente vai trabalhar hoje, ou quando a gente estiver trabalhando com mediação, o tempo todo com a conotação positiva que a gente dá ao conflito. Então, a gente, mediadores, nós mediadores, não vemos o conflito como algo negativo, e sim como essa chance de crescimento, tá bom? E aí, juntando um pouco, né, o que a Lourdes falou, o conflito, por que a gente tem conflito? A Lourdes, a Marta falou um pouquinho, porque nós somos diferentes uns dos outros, porque a gente tem necessidades diferentes uns dos outros, porque a gente tem pensamentos diferentes, e às vezes é muito difícil dizer, eu tenho certeza que isso é o bom, eu tenho certeza, a gente brinca com um termo óbvio, né? É óbvio que isso é bom, é óbvio que isso daqui vai ser ótimo, é óbvio que vai ajudar, e às vezes não.
é óbvio para mim, é importante para mim, ajuda a mim. A outro, às vezes, não. E quando a gente está olhando assim, fica até difícil pensar como essa pessoa vê tão diferente de mim. E aí vem o conflito, porque parece tão óbvio que isso é importante, a outra pessoa não enxerga. Não, não enxerga porque ela tem necessidades diferentes, ela tem uma vida diferente, ela tem uma vivência diferente da minha. E aí a mediação vai ajudar a gente a fazer, a montar um espaço para que a gente possa ouvir esse diferente, que a gente possa validar esse diferente, valorizar esses sentimentos, essas emoções, essas necessidades diferentes das nossas, tá? Para que aí se encontrem algumas alternativas diferentes. Deixa eu voltar um pedacinho. Então, a gente fala ouve, né, culturalmente, que o conflito é algo ruim. E quando a gente pensa, o conflito não é ruim nem bom. Ele é. Então, a resolução do conflito sempre pressupõe, Rita, a resolução do conflito sempre pressupõe um terceiro? Predispõe que? Um terceiro. A gente está falando de conflito entre duas partes. Um terceiro, a gente chama de um terceiro mediador. Né? Esse terceiro, não sei se é isso que você está perguntando, o terceiro que vai ajudar a entender esse conflito. Mas eu estou voltando assim, que ele não é ruim nem bom, porque a gente fica com essa questão de que isso não pode, isso é ruim, é pejorativo, vai fazer mal. Não, vai depender de como cada um lida com o conflito. O que é ruim no conflito, na verdade, para a gente, para mim, para a gente, é não mexer com ele, é guardá-lo. Aí eu brinco um pouco, aí estou fazendo limpeza na casa, depois você vê se eu respondo, tá? Vou, mas se ficou claro. Estou fazendo limpeza na casa, estou varrendo a minha casa, e agora eu preciso pegar a pazinha de lixo lá do outro lado. Tem gente cozinhando, aí eu não vou. O que eu faço? Eu jogo um pouco embaixo do tapete. Não faço isso não, tá, gente? Mas vamos lá. Põe um pouco embaixo do tapete. Bom, aí no outro dia caiu uma coisa que até chegando visita, eu dou um chute e vai para baixo do tapete de novo. Aí no outro dia estou varrendo, ai caramba, esqueci que quebrou minha pazinha de lixo, eu joguei fora. Então vai mais um pouco para baixo do tapete. Aí no outro dia, agora esqueci a pazinha de lixo lá no meu carro, vai mais um pouco abaixo do tapete. Tudo bem, ninguém está vendo. Ou vê que o tapete está meio levantadinho, mas tudo bem. O que pode acontecer é que, de repente, eu vou passar por aquele tapete, eu tropeço no tapete, eu caio, eu bato o rosto, eu quebro um móvel, eu me machuco. Com o conflito, eu acho que é bem por aí. Eu vou guardando, não resolvo. Chega uma hora que parece que eu assusto e me machuco com ele, com a situação que está ali. Aí entra a terceira pessoa, se a dupla não conseguir resolver, uma terceira pessoa para ajudar a pensar diferente. Tá? Então, voltando, o conflito não é algo ruim, ele pode nos ajudar muito. O ruim é não mexer com ele, é guardá-lo ad eterno. Aí a gente vai ficar mal, aí a gente pode se machucar, as pessoas vão ficar sofridas. Tá? Deixa eu ver. E assim, quando as pessoas chegam para uma mediação, elas chegam muito sofridas, em geral, muito angustiadas, muito tristes, muito agressivas, furiosas, muito fragilizadas, de uma forma ou de outra. Por quê? Porque não se sentiram ouvidas, porque percebem que elas têm razão e a outra pessoa não ouviu, não entendeu a razão, não entendeu a necessidade. A pessoa não se sente valorizada, validada, empoderada, como disse a Lourdes. Tá? E a gente só consegue olhar o conflito de outra forma, achar outras maneiras de lidar com o conflito, se a gente se propõe a falar do que a gente sente, a falar do que a gente necessita, a falar do que a gente se incomoda, pensa, e ouvir do outro, que está em conflito comigo,
o que ele pensa, o que ele sente, o que o incomoda, o que o alegra, do que ele necessita. Só assim eu vou me sentir, falando, me sentindo ouvida, eu vou me sentir validada, valorizada por essa pessoa. E a recíproca verdadeira, né? Eu vou valorizar o outro, eu vou validar que ele tem uma necessidade diferente da minha. Aí nós vamos conseguir pensar em outras alternativas, de olhar esse conflito, de olhar essa situação e de encontrar possíveis saídas. Tá? Então, voltando, é só com essa conversa respeitosa, verdadeira, que a gente vai conseguir realmente se sentir valorizado e valorizar o outro. E isso a mediação acaba ajudando muito, porque ela abre um espaço que prioriza isto, tá? Que vai priorizar essa conversa respeitosa, essa fala respeitosa entre as pessoas. Rita, posso tentar acrescentar, ouvindo um pouquinho a pergunta do Volmer? Vai lá. Eu sou aluna de vocês, né? Fui aluna de vocês e agora estou engatinhando na mediação, mas com muito prazer, com muito orgulho. E quando a gente tem, previamente, numa pré-mediação, ou na primeira sessão de mediação, os princípios da mediação transformativas, né? Que é da voluntariedade, da neutralidade, da autonomia, da confidencialidade, e existe adesão ao processo da mediação, não precisa ter uma terceira pessoa. Os próprios mediados buscarão a solução e nós, mediadores, já estou me intitulando mediadora, vocês viram, né? Claro. Nós, mediadores, seremos apenas facilitadores dessa comunicação e não da solução do conflito, que deve partir o próprio mediado, se ele de fato aderiu aos princípios da mediação. Se eu pude contribuir, Rita. Sim, claro, obrigada. Então, acho que tem, aí eu vou juntar um pedacinho, tem níveis de conflito. O conflito não diz, quando eu brinquei que eu vou pôr um pouquinho de pó embaixo do tapete, mais um pouco, ele não fica gigantesco de uma vez, ele vai de pouquinho em pouquinho. No conflito também, a gente começa com uma questão, daí a questão aumenta, aí vem uma outra que acentua, e vai crescendo, às vezes fica muito difícil de lidar. Aí pode entrar no mediador, ou pode só facilitar a comunicação, ou muito facilitar a comunicação, e às vezes tem que interferir de uma outra forma mais objetiva, para que eles realmente entendam esses princípios da mediação e os respeitem, para eles poderem se ouvir. Mas, se eu estou pondo só um pouquinho de pó embaixo do tapete, e aí, de repente, alguém vem e fala, poxa, caramba, que feio, olha o que você está fazendo, a casa está ficando esquisita, olha só, vai encher de bicho. Eu paro para olhar, é mesmo, caramba, eu posso fazer de outro jeito? Eu já vou resolvendo o conflito. Eu conversei, eu não precisei de uma terceira pessoa. As duas partes que discordaram já encontraram algumas alternativas. Então, no comecinho, quanto mais difícil ele ficar, quanto maior ele ficar, mais difícil vai ser de a gente achar saída. Oi? Rita, posso falar? Pode. Na realidade, o mediador não é uma figura nova que é procurada quando as pessoas têm conflitos, né? Quem é que, quando tem conflito e não consegue resolver com a pessoa, não procura um colega, né? Um padre, um pastor, né? Então, o juiz vai lá e abre um processo, faz um BO, procura o delegado, né? Dependendo da coisa. Eu vou lá para a delegacia. Então, já é do ser humano, né? Quando não está contendo mais aquele conflito ali no espaço dele, procurar terceiras pessoas, né? Então, não é novo isso. Só que o que a gente vê, né, não sempre, mas com alguma frequência, é que essas pessoas, por mais que tenham boa intenção, tem mesmo, a pessoa que fica escutando um conflito da outra, ela tem boa intenção.
Só que ela vai usar os recursos que ela tem. Ela vai dar conselho, sugerir, às vezes acalmar, apagar o fogo, às vezes pôr mais fogo ainda. Vai lá e fala isso, resolve assim, você que manda. Então, a gente assiste isso sempre, né, gente? A procura de um terceiro, né? Os filhos e os irmãos brigam, o que que vão? Mãe, não é? Aí a mãe tem que parar e ser juíza. Fica quieto você fala. Você, de novo, está fazendo isso? Então, às vezes, a própria mãe não é uma boa ajudadora no conflito, né? Porque já sabe que o Joãozinho sempre apronta e o Manuelzinho sempre não apronta. Então, ela já entra... Então, no papel do mediador, o que a gente acredita é que estudando, pesquisando e revendo, né, algumas coisas que a gente faz no senso comum, e colocando outras coisas que não são feitas no senso comum, pode ter um ganho maior para as pessoas solucionarem o conflito. Não é o único papel, nunca vai se tornar único, mas o que a gente acredita é que a gente vai se especializando para se tornar efetivo, eficiente, tá? Então... Falhando um pouco, Marta. Eu acho que sim, eu também estou ouvindo falhado, mas é minha internet. Deu para ouvir? Deu, não estou ouvindo o finzinho, está muito pouquinho. Eu não sei se as pessoas ouviram. Deu para ouvir? Deu para ouvir. Talvez você não tenha ouvido. Mas eu também só queria fazer um adendo a essa colocação da Marta Marione. De que, desde a Grécia clássica, né, período anterior ao helenismo grego, na democracia ateniense, qualquer conflito, qualquer disputa entre as pessoas, a sua galinha pulou no meu quintal e comeu todo o milho que era do meu pátio. Os caras resolviam num tribunal perto, né, que era formado justamente por pessoas um pouco mais preparadas, mais bem evoluídas para tentar consertar aquelas coisas. Era só isso. Sim. E anterior, né, a gente tem uma história pior ainda. Era o olho por olho, dente por dente, né? Eu ia lá e acabava com você, ou vice-versa. Né? Isso era natural da humanidade. Ah, você tem um problema? Vai lá e resolve, não é? E isso foi mudando, já teve uma pessoa, procura uma pessoa no meio para não resolver sozinho. Hoje é contra a lei, não resolva sozinho, vai procurar alguém. Né? Olha que mudou a humanidade, mudou muito, né? Eu acho que ainda tem muita gente que fica com tanto medo de olhar os conflitos e que vai deixando eles crescer, e vai guardando, nem pede para o vizinho, nem pede para o padre, para o pastor, para ninguém ajudar. E eles vão se atormentando com aquilo. E, às vezes, a gente acaba atendendo um caso que veio com um BO qualquer, porque eles estão se matando, estão se destruindo. Vai aumentando, e uma hora se perde o controle. Então, a ideia é que não se espere chegar até aí. Né? Posso continuar? Sim. Sim. Então, vamos lá. Vou voltar de novo, pedir para o pessoal, de novo, abrir o microfone e ajudar mais um pouco. Olha lá. Voltando mais uma vez na proposta da Violeta, pensar num conflito que se tenha com alguém, né? Estava perguntando a culpa de quem é, eu perguntaria assim, quem é o responsável para esse conflito aparecer? Quem é responsável para ele se manter? O que vocês acham? É sempre o outro. É sempre o outro. O outro que fez isso, aquilo mais, e que continua fazendo. Mais alguém concorda? Obrigada. Não, nós mesmos somos os responsáveis. Nós, envolvidos no conflito, é isso? Sim, nós mesmos, a própria... Tá bom. Somos nós os responsáveis, mas as pessoas envolvidas no conflito, a tendência é que elas culpabilizem um com o outro. Sim. Enquanto não tem ajuda, né? Tá. Às vezes tem uma ajuda, aspas, que atrapalha, para dizer, ele
Pensando em casais que estão, sei lá, se separando, olha, é culpa dele, olha o que ele faz, olha o que ela também... Ave, ninguém não, com frequência não se ajuda de outra forma, tá? Então, por que eu estou perguntando isso? Porque também... Posso falar? Oi? Posso falar um pouquinho? Claro. Respondendo a Graça, o outro também culpabiliza, né? Esse primeiro. Agora, os recursos que a mediação nos oferece é o entendimento de que a comunicação é retroalimentar. Qualquer uma das partes pode querer fazer a mudança, mudando o comportamento, né? Mudando a sua forma de olhar para o conflito e trazer o outro a pensar na razão. Porque quando a gente chega e diz, fixados na posição, eu tenho razão e o outro tem razão, não há mudança. Agora, quando um para escutar o outro, né, o que está acontecendo? Como é que chegamos a esse ponto? Né? Da minha parte foi isso, e o outro responde. Então, essa comunicação mudando, provavelmente vai mudar o olhar para esse conflito. Não sei se ajuda. E é esse também os recursos que a gente vai trazendo, como a gente chama de ferramentas, que vão nos ajudando a fazer a transformação. Tá? Legal, Obrigada. eu acho que isso ajuda. E também, só para botar mais uma pedra quente na sua sopa de cebola, tem um dito de um filósofo negativista, que diz assim: toda distância principia no eu. Deixa aí que depois eu tiro. E se for esse eu o problema, como é que a gente resolve esse conflito? Se eu conseguir olhar para esse problema como eu responsável, eu já estou a um passo mais próxima de uma busca de um melhor entendimento, né? Acho que é isso mesmo. Faz parte do trabalho da mediação, Volmer, levar a pessoa a perceber o que ela está participando, como é que é a participação dela no conflito. Porque as pessoas, quando chegam, elas realmente não enxergam, elas não têm má fé. Né? A gente recebe as pessoas falando, imagina, não admite, não quer saber que foi. A gente fala, não, a pessoa não consegue. Então, através da mediação, das etapas da mediação, uma das funções é essa, a pessoa dizer, puxa, acho que eu fiz isso mesmo. Ah, que bom. Ah, mas eu não sei como é que eu vou mudar. Calma, são 6 encontros, não é agora. Saber é o primeiro passo. E acho que a Marta falou da mediação, e eu acrescentaria, Marta, a postura do mediador. Ter alguém falou em escuta empática, né, em algum momento. Então, como é que eu escuto verdadeiramente o outro, de forma genuína, acreditando no que ele está dizendo, que está fazendo sofrer e que ele está buscando uma boa solução. Então, a postura do mediador acreditando na outra parte. Isso faz diferença também, que também é um processo de mudança, porque tem algumas coisas que são muito diferentes das nossas crenças, né? E eles chegam com as crenças deles. Então, há um treinamento, um exercício de reflexão constante do mediador para poder aceitar a visão do outro e não ir contrária ou combater, porque é contra os princípios do mediador. Né? Então, ter uma escuta genuína para com o outro. Regina Célia falou, escuta sem julgamento, ela colocou no chat. Escuta sem julgamento. É isso mesmo. Né? É isso mesmo, é a gente treinar, porque não é fácil, o nosso ouvido já é treinado para julgar, na hora a gente classifica, e o mediador tem um treino incrível de escutar sem classificar. Classifica, mas depois tira, né? Porque nós já temos, é do ser humano, né? É bom, é mal, é pior, é melhor, está certo, está errado. E a escuta sem julgamento é justamente um treino essencial do mediador. Escutar e perceber que são 2 seres sofrendo. Ponto. Tá, eu acho que eu vou juntar aí. Oi? Oi. Tá. Eu vou juntar aí assim, que a gente... Eu volto já no pedaço que eu estava perguntando para as pessoas, né?
Mas, engatando nisso, né, Marta? A gente, enquanto mediador, funciona como um modelo para as pessoas que a gente está atendendo. Um modelo de como é que se escuta, como é que se respeita, como é que se valida a opinião de cada um, mesmo sendo diferente da minha mediador. Eu tenho as minhas opiniões também, mas como é que eu vou acatar, validar, valorizar a pessoa com uma visão diferente? Isso vai ajudar para que as pessoas envolvidas no conflito também se ouçam, tá? Também se valorizem. Posso voltando? Só vou colocar que a Gisele Você está cortando muito, fala. A Gisele fala do inferno dos outros, segundo Sartre. Ela fez essa contribuição aqui, tá? O inferno são os outros. Tá? O inferno são os outros. Obrigada. Não somos nós, são os outros. Acho que vai um pouco por aí, talvez. Né? Não somos Fácil, nós, né? são os outros. A culpa é dos outros, o inferno é dos outros, eu estou assim por conta dos outros. Então, eu vou pegar esse gancho, tá? Estou num conflito, voltando, eu perguntei, vocês falaram, é outra parte que tem responsabilidade no crescimento, no desenvolvimento do conflito. Mas também vocês falaram, não, mas somos nós. Então, é bem o que a gente acredita. Vocês falaram na retroalimentação, eu falo ou a gente fala também, que o conflito é co-construído. O que será que quer dizer isso? É uma construção feita pelos dois lados. Só existe um conflito se as duas partes se desentenderem, se as duas partes contribuírem para que esse conflito exista. Então, por isso que a gente chama de co-construção do conflito. E isso eu entendo que é o que seja uma base para qualquer conversa. Se eu vou conversar, não precisa da mediação, eu estou conversando com um amigo em casa, não sei, conversando, estou discutindo. Se eu já acho que a culpa é todinha do outro, eu não vou ouvi-lo de verdade, eu não vou valorizá-lo de verdade. Eu só vou ouvi-lo se eu parar para dizer, nossa, eu também, se estou num conflito, qual é a minha parte? Eu também tenho participação no desenvolvimento desse conflito. Tá? Então, acho que isso é uma coisa para a gente pensar sempre. Então, eu brinco, às vezes o pessoal me olha torto, né, na aula. Sempre as duas partes são responsáveis pela manutenção do conflito, pela criação e pela manutenção do conflito. Sempre. Não dá para dizer, mas essa pessoa é tão boazinha, a outra é tão... Não, se ela é tão boazinha, a outra é tão não sei como, isso tem um encaixe perfeito. Essa pessoa é tão danada, a outra pessoa é uma lesma. Mas aquele jeito danado, aquela pessoa que parece uma lesma, um monte de julgamento, eu estou falando, né? Isto faz com que as pessoas, se olham só assim, elas fiquem longe do conflito, e aí elas não resolvem, fiquem achando que elas não têm participação nenhuma. Então, vamos voltar. Que difícil aguentar que eu sou o responsável por aquele conflito que está acontecendo comigo. É mesmo, é difícil. Mas tem um alento em tudo isso. Se cada um é responsável, é corresponsável, agora já dá para falar da palavra, é corresponsável pela criação e manutenção do conflito, nós também, essas duas pessoas vão ser corresponsáveis pela construção de alternativas mais interessantes, pela co-construção de novas formas de ver o conflito. Eles são responsáveis por encontrar as saídas, desde que eles estejam fortalecidos. Então, vamos voltar mais um pedacinho, a gente já acaba. Quando eles chegam, como vocês falaram, eles chegam nervosos, angustiados, deprimidos, irritados, a gente foi falando, né? Quando a pessoa está assim, ela não tem condições emocionais de escolher o que é bom e o que não é para ela. A mediação, aí já estamos falando não no pozinho embaixo do tapete, estou falando numa montanhazinha embaixo do tapete, tá? Quando a pessoa está, quando a dupla está já com uma situação tão difícil de resolver, ela fica assustada, às vezes não sabe por onde andar, que caminho seguir, né? E ela não consegue encontrar alternativas diferentes.
Aí vai para uma mediação, supondo. Na mediação, ela vai sendo fortalecida. Como a gente falou, né? 5, 6 encontros, é um processo, não é resolvido num dia. A gente vai fortalecendo as pessoas que estão envolvidas, a gente vai buscando o empoderamento dessas pessoas, para que elas encontrem um equilíbrio, elas se sintam fortalecidas e elas possam encontrar as melhores alternativas para aquela situação. Nós vamos só, como a Neide colocou, facilitar o diálogo, mas quem vai encontrar alternativa assim ou assado, alternativas de uma forma ou de outra, são os envolvidos. Tá? E isso é uma coisa de sempre. E é muito lindo, porque mostra o quanto a gente, cada um de nós, é responsável pela sua própria vida. Tudo que vai acontecendo, eu também participo para que seja assim o assado. Tá? Aí a gente está falando, né, só para finalizar, né? A gente está falando de que tem pessoas, eu estou falando, né? Que pessoas que estão envolvidas no conflito, mas que dão conta deste conflito, elas conseguem conversar e vão limpando a sujeira debaixo do tapete. E tem outros que vão acumulando e, de repente, fica um tormento, né? E aí a gente entra com a mediação. A mediação não vai fazer milagre. Assim, oba, chegou lá, a gente vai fazer milagre, e a gente, enquanto mediador, somos milagrosos. Não. A gente tem vários recursos, a gente tem ferramentas, que a gente treina muito, né? Quem acabou de fazer o curso sabe, e tem muito ainda para fazer, e a gente faz até hoje, né? Treina, 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 que é um jeito de ouvir a pessoa que está as pessoas que estão envolvidas no conflito, que a gente vai desenvolver uma forma de escuta que seja importante, a gente chama de escuta ativa, que seja importante para que elas entendam, se ouçam, entendam o que está acontecendo. A gente vai desenvolver perguntas, vai treinar, perguntas, formas de perguntar, que facilitem a reflexão, que facilitem a introspecção. A gente vai buscar o tempo todo o empoderamento das pessoas. Então, tudo que a gente vai, toda a nossa atuação vai ser voltada para isso, para que as pessoas se fortaleçam, saiam empoderadas e consigam decidir o que é melhor para elas. E tudo isso é um treino de uma vez, outra, que são para a gente desenvolver essas ferramentas. E isso a gente faz nos nossos cursos. A gente trabalha, a Violeta vai falar mais um pouco. A gente vai o tempo todo ajudando as pessoas a se olhar, os mediadores, os alunos, a se olharem também, o quanto eles criticam ou não criticam, o quanto eles conseguem perguntar assim, o assado, eles vão também sendo lapidados para poder acolher o outro e validar o outro. Acho que era isto. Resumido, já falei bastante, a gente misturou tudo. Não sei se alguém vai completar, se a gente vê as perguntas. Eu completaria só um pouquinho, tem perguntas, tá? Tem 3 pessoas perguntando. Quando a gente pega, chegam os mediados, né? Bravos, eles parecem que estão fortes, né? E a gente começa a entender, como mediador, que aquela é a força que eles usam que não resolve. Estão bravos, estão barulhentos, mas é uma força que se perde, fica no barulho, né? Então, a gente fala de fortalecimento, empoderamento de outro nível, né? De um nível onde eles, se acalmando, eles conseguem achar as respostas que estão dentro deles. Todo mediado sabe qual é a resposta. Só que quando começa nessa força do barulho, da disputa, acaba não chegando, né? Perdendo forças. Então, o que a gente trabalha é para eles usarem a força, sim, mas a força da solução, a força colaborativa. Tá? Então, a gente tem esse pressuposto, que todo mediado sabe qual é a solução, só não enxergam porque estão
no barulho. Quando a gente silencia e acalma, eles mesmos vêm com soluções, gente, que a gente não teria pensado. Então, o mediador não pode dar solução, não pode dar conselho, porque a gente não imagina qual é a solução que eles vão achar. É uma coisa impressionante a surpresa que a gente tem quando a gente fala assim, nossa, meu Deus, é só ficar quieto e fazer assim, 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 está tudo pronto, na nossa cabeça, né? Só que o mediador deixa na cabeça, espera, trabalha, e quando escuta, como é que vocês querem solucionar esse problema? Eles trazem umas soluções, você fala, meu, nunca tinha pensado nisso. E outro pressuposto, porque quando eles trazem a solução que eles participaram, eles cumprem, né? Porque não foi alguém que disse, né? Que é o que a gente via antes. Alguém aconselhava e dava um conselho lindíssimo. Nós trabalhávamos com um promotor que ele muito bom, promotor super humano, né? Ele explicava por que fazer assim, fazer assim, fazer assim. A dor da vida dele é que eles viravam a esquina, faziam tudo o contrário e voltavam. Meu Deus, mas eu expliquei direitinho, porque não era a partir de dentro deles, né? Não tinha, por isso que eles nos convidou para trabalhar. Vocês trabalhariam comigo? Porque eu não entendo, né? Eu faço direitinho e não funciona. E aí ele acreditou na mediação, hoje tem um setor de mediação incrível, com vários mediadores trabalhando junto com ele, foi uma história linda essa da mediação. Eu queria aproveitar... Depois das perguntas. Só um pouquinho. Pode falar, Vitor. O Volmer fez uma pergunta bastante profunda e eu fiquei encantada, na verdade, com a pergunta. Quando ele fala, então a gente tem o rompimento de si mesmo na mediação. E não sei se com o que a Rita falou agora, a pergunta foi feita antes, não sei se com a Rita falou, deu para ampliar esse pensamento. Mas a gente pensa não em rompimento de si mesmo, mas nós temos uma narrativa, né? E a partir dessa narrativa, ela sendo questionada, validada, questionada no sentido, como eu falei, dando uma escuta para essa narrativa, eu não entenderia como rompimento de si mesmo, mas sim transformação de si mesmo. Então, não é algo... O rompimento me vem a ideia de algo que... aniquilador mesmo, né? E, na verdade, não, é algo ampliador de si mesmo. Acho que eu fiquei tocada com a sua pergunta e não sei se te ajuda essa minha colocação. Obrigada. Depois ele fala lá na frente, aí a Marta vai ver. Então, isso é na narrativa das partes? Ele comenta lá na frente. Ele também colocou, ele colocou isso. Eu li agora. Essa é a narrativa das partes, e são verdadeiras, e são genuínas. São respeitadas, são respeitosas. É nesse olhar. Teve antes uma fala do Volmer bastante longa, que é o rompimento de si mesmo, não é? Está atendida na sua fala ou seja, a Assembleia que julgou Sócrates e suas ideias, você quer que eu passe essa ideia, Volmer, para a gente pensar? Não entendi? Estou. É que estava no calor do momento, né? Ela falando e eu refletindo a respeito. Sei. Eu imaginei. Sim. Eu imaginei que tinha a ver exatamente com o que você ouviu dela naquele momento. Então, por isso que eu perguntei para você. Aí a Regina Célia disse assim, pergunta para mim, para nós. Vocês ouvem sempre as duas partes juntas ou em algum momento tem uma escuta individual? Posso eu? Então, tá bom. Pode, estou esperando. Sim. A gente acredita que a mediação funcione com as duas partes juntas, tá? Onde o que um está falando, o outro está ouvindo, o que o outro está falando, um está ouvindo. Porém,
momentos específicos, é melhor não estarem juntos, momentos específicos, tá? Então, quando eles têm necessidade de falar alguma coisa que não quer que o outro escute, que a gente percebe, ou eles contam para nós, eu quero falar uma coisa, mas não quero que a outra pessoa escute. Ou estão extremamente emocionados e afetados e não se ouvem mesmo, então é legal a gente dar uma escuta para um, né, separado do outro. Mas sempre com a intenção, sempre retira, vai lá, nada é definitivo, né? Na maioria das vezes, a nossa intenção é para que voltem depois a estarem juntos. Por que eu retirei o sempre? Já tivemos caso em que a mediação aconteceu só em separado, eles não tiveram condições fizeram acordo, chegaram a soluções, mas sem estarem na mesma sala juntos de novo. Não, né? Não tinham desejo, intenção nenhuma. Então, como a gente falou, o dono do trabalho é o mediado, tá? A gente tem as técnicas, a gente sabe como é que a gente quer alinhar o trabalho, porém, se eles colocam algumas questões tipo essa, não, se for para estar juntos eu não vou, a gente respeita, tá? Então, muda até esse formato. Então, existe, sim, as duas possibilidades, trabalhar juntos, em separados, e depende do momento, tá? Tem mais uma pergunta, acho que é da Neide. A Ione também tem uma pergunta. A Ione também tem uma fala, né? Uma pergunta. Quer falar? Quer falar, Neide e Ione? A Ione está sem microfone, desculpa, então vou ter que falar por ela. Posso falar, Neide, da Ione primeiro? A Ione diz, ouvi bem, as mídias sociais... Como é que você leu essa pergunta, Violeta? Ouvi bem as mídias sociais dentro atualmente. Acirram o conflito? Ele fez uma pergunta. Tem outra pergunta, perdão, tem outra pergunta, verdade. Ela vai além. É isso aí, desculpa, pessoas. É agora que eu desci, que eu vi que ela disse. Voltando, mandei a mensagem sem concluir, me perdoem. Mídias sociais aumentam os conflitos? Uhum. Como mediar conflitos atualmente com tanta polarização na sociedade? Que ótima pergunta. Quem quer falar? Quer falar, Lu? Quem vai responder? Fala você. Lourdes, microfone. Microfone, Espera aí, eu estou sem microfone. Pronto. Vomer, depende, do ponto de vista coletivo... Foi a Ione. Foi a Ione. Oi, Ione. Foi. Então, do ponto de vista coletivo, dos grupos sociais, acirra o conflito, Porque sim. parece bateria fraca. Hã? Não, acho que alguém está com o microfone aberto, pode ir. Do que eu observo, sim, eu acredito que acirra, porque cruzam informações não verdadeiras ou que não é possível conferir. Muitas pessoas vão atrás, elas logo entram em conflito interno e com vizinhos, acreditam. Eu penso, imagine, treino para que essas notícias, do ponto de vista pessoal, com os meus clientes, em casa, eu sempre digo, conferiu? Você viu de onde que veio? Quem foi que falou? Vamos ver quem é. Já não sai mordendo, brigando, porque vem coisas, às vezes, muito fortes, que as pessoas reagem imediatamente. Então, uma coisa que a gente, durante nossas aulas, durante supervisão, a grande proposta é que a gente aprenda a tal da postura reflexiva, né? A coisa que sempre nos acompanha, pensar depois de ouvir, antes de responder, que é esse processo que passa aqui. Então, ajuda muito, mas a resposta é sim. Aumenta e estamos todos sob essa influência. Então, somos vítimas muitas vezes, não é? Eu não sei se querem responder. O que eu tenho mais em mente, né? Facilmente, é o WhatsApp, né? Que é uma comunicação aberta o dia inteiro, o tempo todo, precisa ser rápida, quando é rápida, às vezes não é cuidadosa, né? E ali, né?
Antigamente a gente tinha que ir no orelhão para fazer uma ligação, né? E tinha que acabar logo, porque tinha ficha. Hoje não, hoje você acorda, está lá online, a pessoa já viu quando foi a primeira vez que você abriu, já viu quando foi a primeira vez que você não abriu. Isso estou falando de uma. Multiplique por Instagram, Facebook. Mas existe a opção de limitar isso também. Existe a opção de limitar. Mas aí é outra guerra. Por que fez isso? Por que tirou? Por que não tirou? Por que... Nossa. É uma ofensa retirar, não é? Uma ofensa. Eu fico encantada e paralisada às vezes. Eu falo, Jesus... Tem outra Agora o virtual, né, a mídia, Ione, também para todos, ajudou muito, porque na pandemia a mediação teria acabado se não tivesse mídia. Terapia também. Os conflitos iam ficar dentro de casa e as pessoas iam ter graves problemas, porque foi grave ficar uma casa fechada com uma família. Foi grave não poder acessar para as coisas lá fora. Então, imagina a gente sem essa mídia maravilhosa. Teria sido muito grave, né? E a gente também tem o que eu quero fazer. A Neide fez um comentário aqui, lá atrás. Cada encontro que a gente tem é um treino. Opa, esse negócio anda. O direito inteiro. É a primeira vez que eu trabalho com isso. Cada encontro é um aprendizado das técnicas estudadas durante o curso teórico e uma oportunidade única para se autoconhecer. É muito legal isso que a Neide trouxe agora, porque o mediador não é bom aquele que vai lá na sala e vai mediar o conflito dos outros. Pronto, sentei. Agora vou ser mediador, lembro, tá bom, e quando sai, ou antes de entrar na sala, não usa, não sabe. Uma garrafa de vinagre. O mediador é o próprio instrumento, ele é a ferramenta. Não muito o que fazer. E não é uma coisa assim, então o mediador não tem conflitos? Tem, igual a todo mundo, né? Só que, na hora do conflito da vida, a gente tem que usar, se beliscar, eu brinco, e falar, opa, cadê as ferramentas da mediação? Porque aí tem coerência você trabalhar o mediado com conflito, se eu quisesse você faz. Também não sei como faço. Porque, né, fazer, sentar e falar, que lindo, façam assim, isso é lindo. Eu quero tirar uns bocadinhos para fazer uma... distância é muito sério, é muito sério. Então, se eu quiser. A observação é bem legal, da Neide. Obrigada, Neide. Tem a Gisele, que também perguntou. Já quer só ativar o som? Ixi, tem um monte de perguntas. Não sei. Não está aparecendo para mim, Marta. Não. Apareceu. Gisele. Pais conseguem ser mediadores? Boa, Gisele. É um esforço pais serem mediadores, viu? Que dose trata de ansiedade / depressão na adolescência? Como convencer, se é possível, de que o adolescente precisa dessa mediação? Medicação, corrigiu aqui. Não? Parece que é mediação. Depois mesmo. Corrigiu, não corrigiu? Isso, eu corrigi depois, desculpe. Isso. Mas aí ela está falando de mediação familiar? É isso? Isso, se é possível os pais serem mediadores nessa situação de um adolescente em depressão, ansiedade, de alguma forma você ajudá-lo a mediar esses conflitos dele. Eu vou levar para uma questão mais ampla, né? A gente passa na prova de mediador quando a gente consegue fazer um pouquinho dentro de casa, ou com as questões pessoais, tá bom? Porque é um desafio mesmo, a gente, né, se trabalha o tempo todo, né, nessas questões de, puxa vida, mas eu faço lá fora, eu sei, eu tenho resultado, né, as pessoas mudaram, né, então a gente tem que voltar e fazer a pergunta, caramba, como pais,
como sogra, como filhos, né? Como que eu estou lidando com essas situações, né? E tem que se perguntar, às vezes, até na falha. Puxa vida, não consegui, né? Não estou conseguindo. Agora, o legal é isso, é quando a gente pode pegar, trazer alguém de fora mesmo, né? Alguém que venha com um olhar curioso, né? Que pode ajudar muito, porque quem está diretamente afetado já não tem curiosidade, já tem toda a teoria feita na cabeça. E alguém que vem de fora vem curioso. Então, isso, isento de tantas emoções, isso pode ajudar bastante. Agora, é isso, mediadores ou pais que buscam ferramentas de pacificação pode ajudar bastante. Talvez não resolver tudo, mas se tiver alguma Martinha, Marta. Mas é muito importante a gente lembrar que a mediação entre pais e filhos é muito funcional, ajuda muito. Claro que se for na depressão e na ansiedade do adolescente, não sabemos se seria o caso de um médico ou não, mas certamente que a mediação familiar, ela pode ajudar muito. E vamos lembrar, a mediação tem aquela função pedagógica, a gente aprende para repetir depois, a gente não aprende para fazer só na sala da mediação, a gente vive aquela experiência e levamos para a nossa vida aquele jeito de conversar. Então, os pais com os filhos, tendo um terceiro que vai facilitar, eles podem também desenvolver um olhar diferente para os conflitos, uma comunicação diferente, e daí por diante eles caminharem com mais leveza. Pode. A mediação familiar é muito validada. Acho que eu queria também acrescentar que tem, a Gisele fala em convencimento, né? E na mediação, a gente não vai com uma ideia pronta do resultado que vai acontecer. O resultado vai acontecer a partir dessas conversas que surgirem e que as pessoas se sentirem respeitadas para poder trazer as suas questões. Daí é que vai mudar. Então, não é a palavra convencimento, fica algo de fora para dentro, né? Significa eu quero que seja desta forma, e isso acaba cada um ficando na sua posição, né? As pessoas não se flexibilizam para ouvir o que pode fazer de diferente, o que pode ser diferente. É um trabalho muito lindo, a gente vem estudando há muito tempo, se encantando com cada atendimento que a gente faz, independente do resultado conquistado, né? A gente tem conseguido, assim, muita transformação nas relações das pessoas. Então, é isso que a gente acredita, mas essa falação de hoje, né, é uma degustação para a profundidade que a gente pode ter no curso. A Neide disse que foi nossa aluna, na verdade, ela está conosco ainda, fazendo a prática continuada. E a cada atendimento, a gente vai percebendo a evolução de cada um, né? De cada aluno e de cada caso que é atendido. Estou falando isso porque ainda hoje cedo a gente atendeu uma situação e que foi, assim, bastante confortante para nós e acredito que para a parte que foi ouvida hoje, né? Então, acho que faltou... Acho que tem, peraí, ainda tem uma fala do Vomer, que acho que foi na hora da mídia lá, da fala da mídia, penso eu, que ele fala que é do plano de crenças de cada um, o fake news. Sempre procuram mexer com as emoções, capturar as pessoas por aí. Né? Então, a gente tem esse fenômeno novo, né? Que, pelo menos com esse nome novo, deve existir faz tempo, mas é novo, que tem feito esse trabalho bem danado aí com as pessoas mesmo, né, Vomer?
E tem outra pergunta, quando ele fala da pandemia, como é que está sendo feito o atendimento virtual? A gente não fazia virtual, e quando veio, a gente tinha vários alunos em andamento, e vários casos em andamento, e começamos a experimentar, e está sendo virtual, assim, as pessoas... E virtual? Podendo atender de estados diferentes, né? Então, casos mesmo de São Paulo que não teriam condições de ir para o local pela distância, pela falta de recursos financeiros para ir até o local, pegar ônibus, o tempo que gastariam no ônibus. Então, a gente está tendo bastante adesão à mediação virtual, tá? Quando a gente fala em virtual, é exatamente essa tela que a gente usa, onde os mediadores e os mediandos comparecem no horário marcado, né, cada um na sua telinha, às vezes não, às vezes na mesma telinha a gente tem esse fator interessante, porque a gente imaginava que ia ficar um em cada sala, um em cada cômodo, não, às vezes eles ficam no mesmo equipamento falando sobre o conflito com a gente, é tão interessante isso. E aí a gente faz os encontros por aqui, né, fazendo o tempo certo de fala, de escuta, as perguntas, né, as etapas para poder, desde nós sabermos o que está acontecendo, como eles se sentem na outra etapa, o que acontece, como se sentem, aí eles passando a falar depois do sentimento, o que eles precisam receber para ficarem bem, e também o que eles podem oferecer para ficar bem, e nos últimos encontros, o que eles pensaram durante o procedimento da mediação, que para eles é uma solução. E isso vira um termo de acordo. Quando todos concordam que aquela é a solução, aqueles itens são solução para eles, isso vira um documento, termo informal de acordo, onde ambos colocam, né, que concordo, se eu fizer isso, 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 e receber da pessoa isso, 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 eu vou ficar bem. E vice-versa, se eu receber isso, 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 e fizer isso, isso, nós vamos ficar bem. Então, vira um termo de acordo que eles vão cumprir na vida, né? Que eles vão levar para a vida e cumprir. Ou não, se não cumprirem, volta para a mediação. Pode procurar a mediação. Então, o trabalho da mediação acontece assim, né? E a gente usa durante a mediação as ferramentas que a Rita falou, de fazer escutar, e essas ferramentas a gente leva, né, num outro momento, para quem não quer ser mediador, não quer trabalhar com mediação, mas pessoas que querem lidar melhor, conhecer melhor o conflito e lidar com eles. A gente também tem este lugar, né, de ensino, de passar conhecimento, porque a gente acha mesmo que nem todos precisam fazer 1 ano e meio de curso, né, porque vai trabalhar com mediação. Outras pessoas dizem, puxa, onde eu trabalho, eu queria saber lidar diferente. A gente tem essa possibilidade também de mostrar como é que é essa postura, esse olhar para os conflitos e escolher, né, escolher pacificar os conflitos, não deixá-los na competição. Tem várias perguntas aqui. Você quer então, você lê? Você quer ler? Eu não sei se eu estou na ordem aqui, se eu pulei alguma coisa, eu peço desculpas. O Volmer pergunta... É do plano de crenças de cada um, tá? Essa já foi, né? Já. Mas tem mais aqui. Eliseu fala obrigado pelos ensinamentos. A mediação de conflitos foi iniciada em qual país e quando? Boa, essa é uma aula de história da mediação, é bem legal. Mas a gente pode responder só, basicamente, sem dar a aula desde o começo, né, Marta? Sim. Mas... Pode falar. Não, fala você. Não, pode falar. Olha, que a gente tenha
oficializado, né, que tenha mais oficial, porque tem os não oficiais que não chegam, né, na história. Mas a história da mediação é nos Estados Unidos mesmo, né, onde eles começaram a olhar os conflitos, o capitalismo, e achar que teria uma forma de solucionar os conflitos, os prejuízos, né? Então, o que a gente tem mais conhecido é dos Estados Unidos. Agora, né, a gente busca... A mediação sistematizada como mediação, né? A gente está falando de mediação sistematizada, porque desde que o mundo é mundo, tem pessoas interessadas em resolver as questões. Esse formato é de Harvard, né, do Bushfold, dos Estados Unidos. Na década de 80. 70, 80 que começou começaram a sistematizar esse trabalho. E começou com as negociações, né? Era um trabalho diferente, não era uma mediação que a gente faz hoje no TEM. Era uma mediação mais negocial. Tendo transformações mesmo, né? Oi? Ela foi mas a mediação nos Estados Unidos teve grande impulso lá com os conflitos trabalhistas. Então, ali eles precisaram sistematizar. A partir dos conflitos trabalhistas, negociações, patrões e empregados. E daí evoluiu. Foi evoluindo para os diferentes modelos da mediação e diferentes contextos. Porque se é trabalhista, vai ter um formato. Hoje, se é na escola, é um formato. Então, mas a história é uma aula muito legal, né? Eu vou me perguntar. A Gisele pergunta quem pode... Violeta? Duas falando ao mesmo tempo. É que meu quadrinho fica na sua frente, então eu não vi o que você estava falando. Quem pode contratar mediadores? As pessoas que estão em conflito? É indicado por escolas, por tribunais? Sim, Gisele, é indicado por escolas, é indicado pela... As pessoas que conhecem a mediação, eles são encaminhadores, né? Eles se tornam encaminhadores. Então, qualquer pessoa, instituição, a gente tem parceria com a Defensoria Pública, com a Promotoria, tem parceria com igrejas. Então, todas as pessoas que recebem conflitos, eles são encaminhadores, né? E contrata. Tem vários lugares hoje, nossa, em 18 anos, foi um crescimento incrível da mediação. Então, hoje tem muita mediação em muitos lugares mesmo, e as pessoas contratam particular, não particular, tem trabalho voluntário. Em escolas de mediação tem as oficinas de juiz. Dentro do judiciário, o juiz, antes de julgar, ele manda para mediação hoje. Então, sim, né? E como é que é contratado? Pegando o telefone, ligando, perguntando como é que é a mediação nesse lugar, né? A gente trabalha no TEM, no Mediativa, e as pessoas nos procuram pelo site. Então, tem várias formas de encaminhar conflitos. Aliás, a gente agradece as pessoas. Até aquilo podias meter enquanto não. No frigorífico que está aqui no calor a fazer. Deixa, antes disso, o Valmer perguntou se a gente oferece... Maria Manuela, de forma você virtual. tirou o microfone, Maria Então, Manuela? eu até tirei daqui, mas ela volta. Então, tirar o som. Consegue tirar o microfone e tirar o som? Isso. Só apertar em cima. Isso, agora tirou. São 20 para 6 e eu não sei o que a gente propôs de horário para encerrar. Tá bom. Tem mais uma pergunta aqui que o Valmer fez, que eu ia falar de todo jeito, se a gente oferece cursos virtuais. E neste momento, o TEM oferece curso virtual para manejo de conflitos. Na verdade, a gente vai começar agora em fevereiro, mas é um curso breve, de 12 horas, que não forma mediadores, não é para formar mediadores. O nosso de formação de mediadores, a gente está esperando a pandemia passar para fazer o curso presencial. Mas se alguém tiver interesse em curso online, a gente tem indicação para fazer para vocês, de formação de mediadores, tá? Não sei se tem mais perguntas, a Marta chamou a atenção bem para o tempo, infelizmente existe corporativismo,
na indicação de mediadores? Como toda instância, né? Tem corporativismo, a mediação não é salva de nada pessoas, ela entra em todas as questões financeiras. Tem brigas na mediação para resolver problemas da mediação, vocês sabem disso? Então, acabaram de saber, tá? Então, a própria mediação tem que ter briga para resolver problemas da mediação. Então, pessoas, tudo que vocês conhecem para tudo, a mediação vive igual, tá? Acho que isso que a Marta está falando. Quando a mediação começou lá 18 anos atrás, começou a briga que os advogados queriam a mediação só para eles, porque eles é que são a lei, eles que fazem. Os psicólogos queriam só para eles, porque nós sabemos do ser humano, nós que vamos trabalhar. Então, nós tivemos que fazer anos de briga para ser multidisciplinar. A pessoa pode ser formada no que quiser. Se ela tiver desejo e quiser trabalhar com este conteúdo, ela pode, mas foi uma briga, pessoas, de anos. Assim, a gente chama de coisa boa, né? Porque você argumenta e traz os seus argumentos, suas possibilidades, e a gente hoje, como psicóloga, continua sendo mediador. Gente, o tempo está se esgotando. Uma coisa que ficou pendente para mim foi saber se o conflito que vocês pensaram no início do nosso trabalho fez alguma mudança no pensar nele agora. Não precisa contar do conflito, mas se alguém quiser compartilhar se fez alguma diferença, sempre nos ajuda com essa... Sabe o que eu pensei? Quando vocês estavam falando, eu estava lembrando dos meus conflitos, né? Uhum. E aí eu pensei, antes de você ouvir o outro, você tem que parar de ouvir. Porque, assim, você tem que parar de ouvir a agressão que o outro te faz, as ofensas, a agressão que você faz também, né? Que você também faz para o outro, mas que o outro te faz. Então, antes de ouvir, precisa parar de ouvir esse pedaço das agressões, das ofensas, né? Enfim. Aí, quando você para de ouvir isso, você vai para um outro campo que, com a ajuda, te dá a possibilidade de ouvir, de fato, o que o outro também tem para fazer, para falar. Pensei nisso em relação aos meus conflitos. Primeiro, eu parei de ouvir, aí depois eu pude ouvir. Uhum, exatamente, legal. Muito bom, obrigada, Graça. Mais alguém quer compartilhar? Eu acho que eu queria falar de mim, para fechar, que é assim, não existe conflito pequeno ou bobinho, tá? Para a gente ficar sempre atento quando tem um conflito, porque é como a Rita falou, tudo indo para o tapete, né? A gente, às vezes, Marta, hoje, quando eu vejo a TV e vejo assim, matou não sei quem matou não sei quem, me dói o coração, porque aquilo começou um conflito pequenininho e ninguém cuidou, né? O conflito tem uma escalada perigosa, né? Então, para a gente parar de ficar bobinho e falar assim, o vizinho brigou com o vizinho, que bobagem. Não, hoje não é mais bobagem, hoje é uma responsabilidade mesmo de olhar, porque né, antigamente as pessoas só se davam tapinha na orelha, tarará, saiu no tapa, hoje já não tem sido mais assim, né? Então, para a gente estar atento, viu um conflito, dá uma olhadinha, duas olhadinhas, para ver se ali não tem um potencial perigo mesmo, tá? Então, sou eu falando de mim, que hoje eu olho assim, opa. Mais alguém gostaria de compartilhar, se fez alguma diferença? Eu queria falar que eu fiz o curso teórico, não consegui fazer o curso prático, mas como é gostoso você... eu fiz o curso para a minha vida, eu não fiz o curso... A princípio eu não tinha intenção de trabalhar com isso, a Rita indicou tudo mais, mas o meu pensamento ele mudou e não tem retorno. O legal de você trabalhar isso dentro de você é que a hora que vira a chavinha para você ver as coisas, os julgamentos diferentes, as coisas, não tem retorno. Então, eu queria só dar meu depoimento que como eu usei esse curso na minha vida pessoal. Não é só um curso para você trabalhar com isso, é para a sua vida pessoal.
você consegue usar em todos os momentos. Eu acho até necessário para todo mundo fazer um curso desse, porque você muda o seu pensamento, a sua visão, fica mais fácil, né, a sua vida. Você conseguindo trabalhar um conflito com uma visão diferente. Então, eu não sei, eu queria mais dar um depoimento, porque para mim foi maravilhoso. Eu adorei. Kátia. E eu acho que todo mundo deveria fazer esse curso, né? É excelente, excelente para a vida, não precisa nem pensar em trabalhar. Mas se for para trabalhar, também é muito bom. E um beijo para vocês. Obrigada, beijo, bom te ver. Concordo com a Kátia. Oi? Tem alguém falando. Concordo com a Kátia. E fiz o curso de mediação para trabalhar com dependência química e com os familiares dos dependentes químicos. E é muito difícil a mediação com eles, porque o dependente não abre mão das suas verdades. Então, a nossa escuta é fundamental para quebrar os paradigmas deles. Ai, muito obrigada por trazer isso, porque é o que a gente acredita mesmo também. Obrigada. É uma ferramenta importante para esse tema da dependência química mesmo. Mudou alguma coisa sobre o seu conflito? Eu acho que entra um pouco naquilo que foi dito a respeito de autoconhecimento. Na medida em que vocês foram trazendo tudo isso, me chamou muito a atenção isso, que na medida em que você se conhece, você sabe exatamente aonde você pode mudar, aonde o outro também poderia mudar, se ele quiser, né? E a compreensão disso torna as coisas mais fáceis. Porque aí não é que você tem razão ou o outro tem razão, mas é o que você pode conhecer de você mesma nessa situação. Né? Eu acho que isso é muito importante, é o que você falou, né? De se transformar. Uhum. Né? Eu acho que é isso, a transformação que leva a tudo isso. Legal, e acho que é um pouco o que a Kátia falou, né? Da transformação que fez para a vida dela. Sim, exatamente. Essas técnicas, as ferramentas, e o quanto ela se engajou também no curso. Obrigada, Dair. Mais alguém? Obrigada a você. Violeta, a gente pode falar assim, com uma palavra, como é que cada um está indo? Uma palavra mesmo. Eu estava terminando, Marta, de ouvir se fez diferença o trabalho de hoje para o conflito. Se não tiver ninguém mais para falar, aí a gente faz esse finalmente, tá? Pode ser? Tá. Então, tem alguém que gostaria de compartilhar se fez alguma mudança, se pensou algo diferente a respeito do conflito? Eu queria falar só que nem sempre da minha vivência e de tudo, da minha experiência, do que eu vivi com vocês, é que nem sempre o que a gente ouve, a gente absorve imediatamente, né? Se a gente se permite refletir sobre tudo aquilo que a gente ouve e aprende, em algum momento a gente vai sendo cada vez melhor, né? E a cada momento que a gente discute, que a gente para se autorrefletir e para ouvir verdadeiramente, né? Sem preconceitos, a gente aprende e se melhora. Então, sim, sempre faz diferença ouvi-las na minha vida. Obrigada. Que bom. Ok. Que bom ouvir a Neide. Mais alguém? Aí a gente já segue para o final? Acho que não, Marta. Pode seguir, então. Acho que é simples assim, cada um abre o microfone e fala uma palavra de como está indo, e é uma despedida rápida e gostosa, costuma ser gostosa. Posso começar eu até. Eu estou saindo muito feliz. Eu estou saindo preenchida. Eu estou saindo mais rica. Mais rica. Obrigada, Maria. Eu estou saindo aqui meio diferenciada, assim, pensar em como eu posso resolver os conflitos daqui para frente, ou tentar, pelo menos, né, que é um pouco difícil. Uhum. Eu estou saindo, refletindo em como poder agir nos conflitos que aparecem no dia a dia.
Estou saindo agradecida por mais essa possibilidade. Obrigada. Eu saindo calma. Não calma no sentido de que o conflito a gente enfrenta com calma e cresce com ele. E só para brincar com vocês, melhor que essa live de hoje, só a do Caetano hoje à noite. Já horário. Olha, vocês só perderam do Caetano, hein? Pessoas, ela é nossa, ela tem a empresa Graça Eventos, ela que traz os eventos para nós, viu, pessoas? Bom, eu gostaria de agradecer o convite que a minha comadre Neide me fez. E, assim, veio em boa hora. Sempre é bom a gente falar sobre como mudar, né? Saber ouvir. Então, eu saio daqui hoje com a lição, né, de casa, porque vai ser todos os dias uma reflexão de saber ouvir, né? Mais do que falar, né? Eu acho que é isso que eu vou exercitar agora daqui para frente. Obrigada. Obrigada. Eu saio com uma palavra que eu gostei que a Rita falou, eu saio empoderada, né? Existe aquele ditado, a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro, não é? Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente sai pensando. Mas, olha, eu vou falar, eu não queria sair, não. Obrigada. Assim que falou que quer saber como é que lida com os conflitos, eu peço que vocês deem uma olhadinha no site, que a gente vai lançar para fevereiro um curso breve de 12 horas ou 16 horas para a gente como manejar os conflitos do dia a dia. Tá? Bacana. Agora, eu saio muito satisfeita com a presença de vocês e ter visto tanta gente conhecida e tantas que eu não conhecia aqui. Muito obrigada pela presença. Obrigada. A Ione escreveu, obrigada, meninas, tá? Eu acho que eu vou aproveitar o que todas falaram, porque falaram preenchida, falaram grata, falaram feliz. E uma tarde assim, revendo as pessoas queridas, tendo a oportunidade de falar um pouco, porque sabemos que esse pouco nunca preenche. Então, eu precisaria de muitas palavras. Então, eu uso a de todas e saio preenchida também. Obrigada. Eu acho que eu vou juntar um monte dessas palavras e vai ficar mais forte em mim nesse momento, que é a gratidão. Pleno sábado, véspera de Natal, com uma baita pandemia, todo mundo nervoso com as coisas acontecendo, e ficou um grupo tão acolhedor com a gente, 2 horas, conversando com a gente, nos ajudando muito a construir este momento. Então, assim, é uma gratidão muito grande a todos vocês que estiveram com a gente esse tempo todo, mesmo, de coração. Foi muito importante a presença de vocês, de verdade. Acho que eu preciso de alguns minutos. Rodolfo diz obrigada pelo convite. Eliseu fala muito bom, parabéns, e teve mais para cima. A Márcia também, Márcia Ia, teve o sobrenome dela, diz que é gratidão e parabéns. Então, tem várias manifestações aqui no chat, tá bom, gente? Tá, obrigado. Obrigado. Então, agora é tchau. Obrigada. Tchau, a Cátia, minha mãe, obrigada. Obrigada. Obrigada para elas, queridas. Feliz Natal!
Feliz Natal. Para vocês também. Feliz Natal, saúde. Feliz Natal para você, bom ano. Feliz Natal para todos, obrigada. Gratidão mesmo. Obrigada. Um jeito bom. Obrigada a vocês. Tchau. Até criança. Tchau. Tchau, Violeta, querida. Tchau, Brida. Todos. Cadê a Neide, que eu não estou vendo mais? Neide, você já saiu? Saiu. Tchau, Carmen. Tchau, mãe. Tchau. Tchau, todas. Tchau. Tchau, Ione. Beijo, Ione. Beijo, Maria. Maria, como é que era? Manuela. Maria Manuela, obrigada. Nada, por toda essa paciência e espero que aí não esteja muito frio, que ela está falando de aqui está muito frio. Gostei muito, muito, muito. Adorei. Ai, que bom. A gente fica muito obrigada a todas. A Márcia tem uma pequena lá com a gente, falando com a gente também, né, Márcia? Oi! Eu disse que fiquei mais rica porque adquiri mais conhecimentos. Que bom! Era isso que a gente queria mesmo, pessoal. Muito bom, obrigada. Obrigada. Muito. E Feliz Natal. Tchau. Feliz Natal para todas. Obrigada. Tchau, tchau, Neuza. Tchau, Luísa. Tchau a todas. Feliz Natal para todo mundo. O nome de todo mundo. Tchau, Carmen. Tchau. 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 Tchau, Kátia. Obrigada, querida. Bom te ver. Tchau, obrigada a vocês todas. Um grande beijo. Bom Natal, bom ano novo. Tchau. Obrigada eu também. Nós também. Um beijo, tchau. Ficou a cunhada da Neide.